A pessoa tem me perguntado: o que representa, irmão João, para mim esta palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 1 e o versículo 23. Então vamos examinar as escrituras juntamente com os irmãos. Convido a todos os irmãos que têm a sua Bíblia por perto, pegue ela, irmão, somente para examinar o que o irmão João aqui vai estar falando, se condiz com as Sagradas Escrituras ou não está escrito na Bíblia, porque nós não podemos tirar e nem acrescentar. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Men, homem. Noel, Deus. Homem, Deus conosco. Aleluia. Vamos para abrir a nossa Bíblia, a resposta está em Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 2 e o versículo 6. Vamos ler o 5 também. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, irmãos, Jesus tinha a forma de Deus, mas ele não teve por usurpação, segundo a Bíblia, ser igual a Deus. O enviado não quis ser igual àquele que o enviou. Porque nos períodos bíblicos, amados e queridos irmãos, todo aquele homem que era usado em grandes milagres aqui na terra, até era considerado como Deus na terra. Então, Emanuel, a palavra traduzida quer dizer homem, Deus conosco. Vamos ver, irmãos, em Êxodo, capítulo 4, versículo 16, para se cumprir o que eu estou falando nessa tarde. Êxodo, capítulo 4, versículo 16, que Deus falou a Moisés. Moisés era um homem e Deus fez uma grande promessa para ele. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca, e tu lhe será por Deus. Então vimos, irmãos, que Deus, o próprio Deus, constituiu a Moisés para que no Egito ele fosse semelhante a Deus também em grandes operações de prodígios e milagres. Então Jesus, sendo enviado, sendo filho de Deus, também ele veio em forma de Deus, mas não quis ser igual a Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, diz a Bíblia. Aleluias. Então, irmãos, nesta tarde, aleluia, eu quero mostrar perante a vós a verdadeira igreja de Cristo. Aleluia. A igreja que Deus constituiu, ou melhor, Jesus constituiu, falou que seria a sua igreja. Mas de que maneira, irmão João? Seria algum ministério? Seria alguma placa de igreja? Não. Vamos ver o que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 16 e o versículo 13 em diante. Mateus 16 e 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus fez uma pergunta diretamente aos discípulos para saber quem eles pensavam que era ele, que era Jesus. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. Pedro confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daí Jesus respondeu para Pedro dessa maneira. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então ali Jesus fala de dois lugares diferentes. Ele estava na terra, mas falou para Pedro que não foi a carne e o sangue que revelou para ele, mas o meu Pai que está nos céus. E fez uma promessa a Pedro dessa maneira, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. A igreja que Jesus fundou, irmãos, verdadeira, foi fundada na confissão de um homem. Nenhum dos outros discípulos teve essa revelação, porque não foi revelado para eles o que Deus revelou para Pedro segundo o que Jesus falou. Uns é Jeremias, outros dizem que é Elias. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Sabemos, irmãos, que Pedro, após a ascensão de Jesus ao céu, Pedro estava reunido juntamente com ele, tinha 120 pessoas no cenáculo, orando, clamando, até que do céu veio um vento veemente, o Espírito Santo desceu sobre eles. Pedro tomou a palavra e saiu pregando o Evangelho, anunciando a Cristo. Até que alguém levantou sua mão e disse, que faremos, varões irmãos? Pedro respondeu assim, desta maneira, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele dia quase 3.000 almas se agregaram ao ministério. A igreja de Jesus estava formada. A igreja de Jesus estava começando na terra sobre a pregação de quem? Daquele que confessou que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Aleluia. Mas irmão João, o que significa aquela palavra então? No livro de João, capítulo 1 e o versículo 1, já vamos dar uma olhadinha, irmãos. João, capítulo 1 e versículo 1, irmãos, e o versículo 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Agora o versículo 14.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito, como eu já falei, irmãos, quer dizer o único. Aleluia. Mas então, irmãos, o que significa esta palavra? Eu creio, irmãos, que se para 2 pessoas no mundo foi revelado esta palavra, para uma sou eu. Aleluia. Mas para vós explicar, irmãos, é necessário que eu fale um pouco de ciência, que eu fale um pouco de genealogia, que eu fale um pouco de Gênesis. Aleluia. Irmãos, eu sei o que eu vou falar em ciência, é algo que eu vou falar para um povo que está me ouvindo, um povo estudado, um povo que tem conhecimento, um povo que crê que não é mais a cegonha que traz as crianças, mas que as crianças são geradas. Aleluias. Irmãos, o que é um pai? Um pai traduzido é um genitor, é um progenitor, é aquele que cria, é aquele que gera e aquele que ama. Aleluia. Eu quero falar um pouco de ciência, irmãos, então. Aleluia. Eu sou um pai. Eu gerei filhos. No princípio, os filhos estavam comigo. Os meus filhos eram eu. Aleluia. Porque eles eram em forma de espermatozoides. Espermatozoides quer dizer a semente que o homem carrega consigo. Aleluia. Após uma relação, estes espermatozoides foram expelidos. Aleluia. Saíram de mim, já não são mais eu. Se juntaram com outro espermatozoide que subiu, fecundou um óvulo e ali formou um feto, um embrião. Aleluias. E ali passou a uma nova forma de vida. Eles estavam comigo, aquele filho estava comigo, estava com o seu pai, mas naquele momento ele se separou do pai e passou para o corpo da mãe. Durante o período de gestação, que geralmente o normal é 9 meses, a mãe dá à luz ao filho e se torna uma nova vida. Aleluia. No princípio o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os irmãos que ouvintes estão me ouvindo conseguem me entender. Mas então, irmão João, o irmão quer dizer que Jesus foi gerado? A minha Bíblia diz que sim. Abram no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 1 e versículo 4 e 5. Aleluia. Hebreus, capítulo 1 e versículo 4 e 5. Aleluias. Acompanhe, irmãos, apenas nós estamos examinando as Escrituras para os irmãos verem que o que a gente prega mostra na Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 4 e 5, a minha Bíblia diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Vou repetir de novo: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Oh, glórias a Deus, aleluia. Mas, irmãos, alguém pode dizer: eu tenho certeza que Jesus não é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus.
A minha Bíblia não diz assim, irmãos. Eu quero vos lhe mostrar que Jesus tem vida separado da vida de Deus. Agora no livro de João, logo após Lucas, João capítulo 5 e o versículo 26. João capítulo 5 e o versículo 26. Acompanhe a leitura comigo. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Aleluia. Vou repetir. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Aleluia. Então, irmãos, vejam que Jesus falou que o Pai deu o poder para que o Filho tenha a vida em si mesmo, assim também como o Pai tem vida em si mesmo. Aleluia. Jesus, segundo a minha Bíblia, é o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3, versículo 14. Aleluia. Apocalipse 3 e o versículo 14. Aleluia. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3 e o versículo 14. Agora Jesus confessa que o Pai é maior do que ele. Aleluia. João capítulo 14 e o versículo 28. É a Bíblia que diz, irmãos. Aleluia. É a Bíblia que fala. E eu estou lendo o que a Bíblia diz. 14 e o versículo 28. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aleluia, aleluia. Mas há um só Deus, irmãos, e um só mediador entre Deus e o Pai. Vamos ler em 1 Timóteo. Estou abreviando, irmãos, o estudo que as horas estão se passando. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5. Vamos rapidamente, irmãos. 2 e versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um só Deus, o meu Deus, o teu Deus, o Deus criador do céu e da terra, o único Deus verdadeiro, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Quando descobriram os antigos pergaminhos, encontraram o nome de Deus escrito por 4 letras, YHVH. Transliteraram umas traduções para Jeová, em outras traduções para Javé, mas é o único Deus verdadeiro. Logo após Jesus ressuscitar, irmãos, aleluia, ele sai, encontra com Maria Madalena, aleluia. E vamos ver o que ele falou para Maria Madalena. João, livro de João, após Lucas, aleluia, capítulo 20 e o versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Oh, glórias! Meu Deus e vosso Deus. Alguém me falou que Jesus nunca chamou o Pai de Deus, porque você não conhece as Escrituras Sagradas.
Aleluia. Porque se não faz o que Jesus mandou em João 5,39, examinais as Escrituras e cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Alguém me falou também, irmãos, que nunca encontrou que no céu houvesse dois tronos, aleluia. Porque dois tronos se há um só Deus? Aleluia. Você também não conhece Bíblia, meu irmão. Apocalipse 3 e versículo 21. Aleluia. Apocalipse 3 e o versículo 21, Jesus falou dessa maneira: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Minha Bíblia diz que tem dois tronos, irmãos. Assim eu concederei que ele se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Glória seja dado ao nome do Filho do Deus vivo. Irmãos, vamos ver o que acontece com aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Livro de 1 João, capítulo 4 e o versículo 15. Livro de 1 João, capítulo 4 e o versículo 15. João escreveu assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, vírgula, Deus está nele e ele em Deus. Aleluia. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Mas e quem nega que Jesus é o Filho de Deus, o que a Bíblia fala? 1 João 2 e 22 e 23 e 24. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Porque o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Oh, glórias a Deus, aleluia. Irmãos, essa mensagem, que Jesus abra o teu coração para as sagradas Escrituras, aleluia. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Nós confessamos que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Nós cremos na Bíblia Sagrada que Ele é o enviado, aquele que Deus enviou. Aleluia. Mas aquele que nega é mentiroso, segundo a Bíblia. Vamos ver aonde é que vai parar o mentiroso. Apocalipse 21 e 8. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos. João escreveu essa palavra, Apocalipse 21 e versículo 8. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, abra seu coração para a palavra de Deus.
Eu estou trazendo uma mensagem bíblica para que naquele dia, se alguém não crer na Bíblia, será lançado, será considerado mentiroso e arderá com fogo e enxofre para todos sempre no lago de fogo. Aleluia! E eu gostaria de vos poupar esse sofrimento. 22 e 15 de Apocalipse: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Oh Jesus, oh Jesus. E essa mensagem vos sirva, irmãos, de alerta. Aleluia. Eu lembro, irmãos, uma certa época que chegou até a nossa igreja um pastor para congregar com nós de muito longe. Ele e a sua esposa chegaram em 4 pessoas ali, traziam essa mensagem unicista, aleluia, negando que Jesus era o Filho de Deus, que é o Filho de Deus. Começou uma grande contenda até que o nosso pastor presidente Eliseu da Rosa chegou ali, abriu as escrituras para eles, mostrou a verdade, mandou plantarem batata para colher embaraço, aleluia. Aquelas 2 pessoas se afastaram dali, nunca prosperou seu trabalho. Chegaram em 4, saíram em 2, porque 2 saiu antes, aleluia. E todo o trabalho, toda a igreja que negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus nunca prosperará, porque eu nunca conheci um trabalho que prosperasse. Há aqueles grupinhos, alguém que sai pregando o evangelho, mas sempre 1 ou 2, ou máximo 3 pessoas. Que Deus vos abençoe. Também quero mandar minha saudação para o seu Adriano, pai do Alcido José, que sempre está na escuta do programa. Que Deus abençoe seu Adriano. Nunca esqueci uma vez que descemos de Caíque pelo Guarita, chegamos até a propriedade do seu Adriano e fomos recebidos por ele com grande hospitalidade. Deus que abençoe.